Fala família nerd, estamos aqui na quarta-feira, meio-dia, ao vivo em todo o Brasil com mais um Balanço Gramatical, o nosso programa gramatical com conteúdo, com notícias, com dicas, com aula, tudo gratuito para você na faixa estudar aí de forma diferente e acessível. Galerinha, assunto de hoje é bacana, cai em prova e pega muita gente, que é voz passiva. Primeiramente, eu preciso fazer aqui uma introdução sobre o assunto. A gente aprendeu voz passiva a vida inteira na escola, infelizmente, de forma um pouquinho complicada, né? Para não dizer outra coisa. Bora pra tela que eu vou te mostrar aqui uma parada maneira. Olha essa camisa aqui. Olha essa camisa, essa frase aqui. A camisa rasgou durante o jogo. A camisa rasgou durante o jogo, né? Quem é o verbo dessa frase? O verbo é o rasgou, concorda? Quem rasgou durante o jogo? O que rasgou? A camisa. Então nós temos sujeito camisa, rasgou é o verbo, e o durante o jogo, olha pra mim, é quando ela rasgou. Então nós teremos um elemento de valor adverbial. Maneiro? Aí beleza, o que você aprendeu sobre voz ativa e voz passiva? Eu aprendi assim a vida inteira. Na voz ativa, o sujeito age. Na voz passiva, o sujeito sofre. Olha pra frase e me diz uma coisa bacana. Vai! Ó, o sujeito, a camisa, tá praticando a ação de rasgar ou tá sofrendo? Fala pra mim, na sua opinião, de acordo com o que você pensa de vida. A camisa tá rasgando alguma coisa ou tá sofrendo a ação? Tá sofrendo. Nesse caso, o sujeito sofre a ação. Então, muita gente olha para uma frase dessa e quer chamar de voz passiva, porque aprendeu o quê? Na voz passiva, o sujeito sofre. Cara, nessa frase aí, o sujeito sofre a ação, mas não é voz passiva, porque o assunto vozes verbais é um assunto que tem a ver com o verbo. É o verbo que tem que estar na voz ativa. Corta pra tela. Ó, o rasgou é o verbo. E esse verbo rasgou não está na voz passiva. Ele está na voz ativa. A voz passiva é uma forma verbal, ela possui lá uma cara, um aspecto. Você olha para o verbo e vê voz passiva. E na esmagadora maioria das vezes a voz passiva é marcada pela expressão ser mais particípio, formando aí uma locução verbal. Beleza? Ser mais particípio é a principal locução verbal de voz passiva. Inclusive, você transforma as frases para voz passiva usando ser mais particípio. Quer ver? Ó, ele comprou o livro. O livro foi comprado. Foi é o verbo ser, comprado é o particípio. Então, para essa frase aí, olha para a tela, está na voz passiva, teria que estar a camisa foi rasgada. Na frase a camisa foi rasgada, a gente tem a voz passiva acontecendo, né, no verbo, que é o que interessa, pô. Foi rasgada. Isso aqui é voz passiva. Tem o verbo ser e tem o nosso querido particípio. Por exemplo, um vagabundo, como sempre a gente vai trazer aquele momento de denúncia, tem mania de fazer o quê? O cara, ó, é ladrão, né? O cara é estelionatário, o cara é quadrilheiro, o cara é bandoleiro, o cara tem uma quadrilha que tem que estar na cadeia que serve para arrombar caixas eletrônicos, né? Muito comum esse crime aí pelo Brasil, prejudicando muita gente, as cidades que só tem um banco. O cara vai lá e estoura o caixa eletrônico, aí prejudica, aí não dá. É para ficar indignado. Vai pra tela. Olha essa notícia aqui, cara. Caixa eletrônico de banco é arrombado no interior do... É difícil ler isso aqui sem rir, apesar de ser um crime. Essa expressão aqui é arrombado. Galera, nessa frase aqui, né, nós temos o verbo ser, concorda comigo? O verbo ser e o arrombado é o particípio do verbo arrombar. Alguém foi lá, botou uma bomba, arrombou, explodiu, destruiu, violou o caixa eletrônico, né? A polícia está atrás, na tela. Esse arrombado aqui é a forma particípio do verbo arrombar. Então nós temos aqui o ser mais particípio. Inclusive você vê que o caixa eletrônico sofre a ação, mas o que marca a voz passiva é essa estrutura aqui, ó. Alguém foi lá e arrombou. Isso é voz passiva. E tem outra voz passiva na frase. Os bandidos levaram o cofre. Levaram não é voz passiva. O verbo está na voz ativa. Olha agora, mas a quantia não foi divulgada. Foi é o verbo ser e o divulgado está no
particípio. Nós temos duas frases na voz passiva. A banca pode perguntar o seguinte: todas as frases estão na voz passiva? Não, só duas. São 3 orações, só 2 orações de tudo isso aqui estão na voz passiva. Levaram ou não? Agora, olha isso aqui, cara, que maneiro, né? Isso aqui. Saiu a notícia lá, né, do G1 de São Paulo, tweet: caixas automáticos de agência em Mirandópolis são arrombados. Então, ou seja, o verbo ser mais o particípio do verbo arrombar, igualzinho lá, ó. São arrombados e aqui é arrombado. O que aconteceu? O caixa automático respondeu: arrombado é você, parça. O que o caixa automático entendeu quando ele falou são arrombados? O que o caixa eletrônico entendeu e respondeu? Ele entendeu que nessa frase a palavra arrombado seria uma qualidade, um atributo, uma característica. Ou seja, o caixa eletrônico fez uma interpretação diferente da frase que está no enunciado da notícia. Olha para a notícia. São arrombados. Você percebeu que aqui não é um atributo do caixa eletrônico, ser arrombado? Ele sofreu a ação. Então isso aqui é voz passiva. Aqui ele fez uma jogadinha clara, né? Claro, de humor, né? O parça, pelo amor de Deus, também é com cedilha, tá, caixa eletrônico? Pelo amor de Deus, né? Mas ele falou arrombado é você, nesse sentido de ser, né? De ter um atributo aí, né? Agora, olha pra cá. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque, olha só, a estrutura de voz passiva, que é formada basicamente pelo ser mais o verbo no particípio, pode ser confundida várias vezes com isso aqui, ó. Verbo de ligação mais predicativo. Agora é que é a parada séria da aula. Agora é que o bicho pega. Porque olha só a frase no quadro, vai. Os pais são influenciados pelos filhos. Verbo ser mais particípio. Todo mundo nota que o são é o verbo ser e o influenciado é o particípio do influenciar? Você nota que os pais, sujeito, chamado sujeito paciente da voz passiva, os pais sofrem a ação de serem influenciados, e os filhos influenciam os pais. Os filhos praticam a ação. Os filhos são agente da passiva. Isso é uma frase de voz passiva. Agora olha pra cá. Os pais são apaixonados pelos filhos. Isso aqui confunde muita gente, porque o cara pega esse são aqui, vê um verbo ser e olha apaixonado e quer chamar de particípio, pô. Confunde com voz passiva, concorda? É muito parecida, são influenciados com são apaixonados, mas tem diferença semântica, estrutural, sintática, porque olha só, na frase eles são apaixonados, os caras não estão sofrendo a ação do verbo, é um atributo deles. Ser apaixonado, ser louco, ser maluco pelos filhos. Então nessa frase aqui, apesar de apaixonado terminar em ado, ou seja, aparentar ser um particípio, não é particípio, é uma qualidade. Quando eu falo que você é apaixonado por alguém, eu estou falando um atributo seu. Agora, quando eu falo que você é influenciado por alguém, alguém está te influenciando. Então, nota. Aqui nós temos uma ação acontecendo. Por isso que se fala em voz passiva. E aqui é um estado, uma qualidade, uma característica. Por isso que esse cara é verbo de ligação. Olha a confusão. Os caixas automáticos são arrombados. O caixa automático entendeu o quê? Que é um atributo dele, ser, né? Que é uma qualidade, uma característica negativa, mas uma característica. Então, percebeu a jogadinha de humor do tweet? É isso. Olha aqui, ó, o jovem era compreendido pelo irmão. Ó, era o verbo ser, compreendido é o particípio do verbo compreender. Galera, nessa frase, ele era compreendido pelo irmão, é porque o irmão compreendia esse cara. Nós temos uma ação acontecendo. O irmão compreendia o jovem. Percebeu? Ação. Agora olha mais uma frase. O jovem era parecido com o irmão. Esse era é o verbo ser, mas o parecido não é particípio. Quer dizer o quê? Que o jovem era igual ao irmão. Era semelhante, era parecido, era idêntico. Então aqui nós temos estados e características. Então isso aqui é um verbo de ligação acompanhado do predicativo do sujeito. Cuidado com o quê? Alguns predicativos, né, representados pela classe adjetivo, se confundem com um particípio. Se eu botasse no quadro, olha para a tela, ele era semelhante ao irmão, ninguém ia confundir com voz passiva, porque semelhante não tem cara de verbo no particípio. Então, nós temos a mesma coisa aqui. Era parecido, era semelhante. Nós temos verbo de ligação mais
predicativo, e aqui não é verbo de ligação, aqui não é verbo de estado. Ser influenciado, nesse caso, é uma ação que os pais sofrem e que os filhos praticam. Ser compreendido é uma ação que o jovem sofre e que o irmão pratica. Então, esses verbos aqui de cima, por expressarem ação, não se encaixam no conceito de verbos de ligação. Beleza ou não? Então, cuidado para não confundir. O caixa automático confundiu. Beleza? Não era um atributo dele, não. Era simplesmente, né, uma frase na voz passiva. Ele sofreu a ação de ser arrombado. Alguém foi lá e praticou o crime de arrombar o caixa eletrônico. Percebeu a confusão? Comum, né? Bancas cobram isso. Brincadeiras à parte aí, ó, com a palavra arrombado e tal, cai em prova, malandro. Já vi muito em prova isso aí. Agora olha pra tela. Olha lá, ó. Essa é muito doida, né? Mais um malandro, o cara foi arrombar a escola, meu irmão. Tem que prender, o cara, porra, pelo amor de Deus, vai arrombar a escola pra roubar o quê, meu irmão? Tu sabe nem escrever? Vai roubar caneta, giz e lápis? Deixa a escola em paz. A escola é o único instrumento que tem para tirar os outros do crime, pô, além da família e tudo mais, mas a escola tem um papel fundamental. Deixa a escola em paz, na tela. É insuportável, diz diretora da escola. Cara, isso é muito doido, o português é muito bom. Olha só, diz diretora de escola que já foi arrombada mais de 20 vezes nesse ano. Então, que crime que foi cometido aqui? Né? Cara, ficou muito esquisita essa frase. Porque olha só, diretora é o substantivo A, escola é o substantivo B. Aí nós temos que já foi arrombada. Esse que representa um desses dois, né? Ou diretora ou escola. E aí você vai usar o contexto, pô. Pensa bem. Quem é que foi arrombado? Foi a escola, pelo amor de Deus, né, cara? O crime foi de arrombamento da escola. Então, olha só, esse que aqui tá retomando escola. A escola foi arrombada. Mas peraí, se os dois são femininos e singulares, a parada fica completamente ambígua, né? Fica uma frase ambígua, cara. Aí gera o duplo sentido completamente. Por quê? Porque os dois estão no feminino, né? E no singular. Repara que se ela botasse colégio, diretora do colégio que foi arrombado, aí não teria dúvida. Por quê? Esse arrombado estaria fazendo referência clara ao colégio, né? Então, é uma noticiazinha aí, tá aí o meliante, olha, o meu tipo do meliante, meu irmão. Olha o que em Brasília chama de peba isso aqui, meu irmão. Isso é peba puro. Então, olha aqui. Lá no Rio é pivete, né? Eu acho, sei lá, nem sei mais, né? Meu Deus do céu, esqueci a gíria do Rio. Pivete, né? Aqui nós temos, ó, o foi é o verbo ser. E mais uma vez arrombada está no particípio. Isso é voz passiva. E quer ver um exemplo de voz passiva em música? Na voz passiva, olha para mim aqui rapidinho. Na voz passiva o sujeito sofre ação, necessariamente. Na ativa ele pode praticar, pode sofrer, pode ser, enfim, né? Mas na voz passiva é regra, ele sofre ação. E aí você pensando assim, cara, onde que eu vou achar um exemplo de voz passiva em música? Onde nós temos o sujeito sofrendo uma ação? Né? Aquelas músicas que falam de sofrimento. Olha a musiquinha. Cara, fala de sofrimento, mas é uma música sensacional dessa artista sensacional. Se liga na voz passiva. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer. Cara, dá nem vontade de tirar, né, cara? Pô, tem que tirar pra explicar isso aqui. Olha só pra tela. É tentar entender e não ser entendida. O ser aqui é o verbo ser e o entendido é o particípio do verbo entender. Ou seja, ela não está sendo entendida. O cara não está entendendo a pessoa. Mas cuidado que a palavra entendido, olha só, se eu falar isso aqui, ó. Ele é entendido no assunto. Nessa frase aqui, é um atributo do cara, ele é entendido, ele é experiente no assunto. Não temos voz passiva. Voz passiva tem que ser uma ação verbal e ela sofre a ação de ser entendida, percebeu? Então, ó, tentar te entender e não ser entendida. Isso é voz passiva da musiquinha da nossa querida Marrom Eterna, Alcione, Minha Estranha Loucura. Tem outra música aqui que tem voz passiva de outro gênero, se liga. Ah, agora vai, agradando aí, galera da Ceilândia, garoto. Agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada, corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada. Descreve ser feliz, mas com
Aí, novos tempos. Na primeira música, a menina tava sofrida, né? Olha lá, vamos comparar as músicas aqui. A minha estranha... Olha que lindo, cara. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você procurando fazer parte da sua vida. E aí ela passa o tempo todo buscando estar com o cara. É uma estranha loucura, né? Porque assim, ninguém entende porque ela é louca por ele, mas ela tenta entender, ela não é entendida, ela quer ficar com você, quer fazer parte da sua vida. Agora aqui a mulher não tá nem aí, irmão. Ela tem alma de pipa voada. Tá na pista. Coração de marguerita gelada, ou seja, toma uma cachaçinha de vez em quando. Corpo de Patrícia, que é uma gíria, né? Na minha época era Patricinha, agora virou Patrícia, a Patrícia cresceu. Olha lá, ó, mente da quebrada, ou seja, da periferia. Um dia ela foi amada, mas não adiantou nada, meu amigo. A mina tá na pista aqui, ó, jogando nargue pro ar. É isso, o foi amada é o quê? O verbo ser mais um particípio. Então, quando fala que ela foi amada, é que alguém amou. Só que não adiantou nada, porque a menina não queria nada com a vida. Ela estava na pista. E tá certo, né, galera? Cada um vivendo o seu momento. Se o seu momento é de ficar na pista, fique na pista. Se o seu momento é de ser amada, vai namorar. Mas peraí, nunca deixe de estudar, beleza? Seja uma pessoa amada, estudiosa, e seja uma pessoa da pista, estudiosa. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto, mais um Balanço Gramatical. Quarta que vem, tamo junto, meio-dia. Valeu!